Faz assim, funciona o negócio. É pra ligar. Pessoal, desculpa por causa que... Ó! É que eu fiz assim pra ligar o celular e ele também fez aí, ó. Ai, Jesus, que alegria. Bom ser feliz, né? É bom ser É bom sorrir, é bom ser alegre. É bom. Ainda mais perto do Mike, toma-te essa. Fica a dica, sorrir é bom. Oh, glória. A paz do Senhor Jesus, povo abençoado, povo querido. Glória a Deus, aleluia. Tudo bem com você? Eu estou bem, pela glória de Deus. Na presença de Deus sempre é bom, né, meu irmão? Sempre bom. Sempre é bom. Sempre bom. Temos os levantes, as afrontas, as investidas, os contra-ataques, mas sempre nos deleitamos no Senhor Jesus. E eu já quero dizer para você também nessa manhã, te deleita no Senhor, Amém. confia nele. Glória a Deus. Eu sei que a nossa vida é altos e baixos, meu irmão. Vem luta, mas não tem vitória se não tiver luta. Essa fase na tua vida é momentânea, estou falando isso na direção de Deus. Essa fase é passageira. Não tem nada que seja impossível para Deus. Em Isaías está escrito, agindo Deus, quem impedirá? E eu creio nas bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, Aleluia. sobre o teu lar, sobre a tua família. Você é de Deus, sua família é de Deus. Está escrito na Bíblia. Aleluia. Nós somos propriedade de Deus. Sim, Jesus. Então não temas, o Senhor é contigo. Glória a Deus, aleluia. Toma-te essa logo, foi Glória a falando. Deus. Pessoal, tá friozinho, viu? E eu tenho que ficar aqui até o dia 30 ainda, né? E eu me acordo que horas é, Wagner? 6h30, Eu acordo, 6h30. acordo 6h30 para acordar eles que hora? 7h30. Eu sou o primeiro a acordar, para acordar eles cedo. Então vou, tomo um banhozinho quentinho, aí coloco o somzinho para despertar eles, para fazer o quê? Devocional. Do Temos dia. na casa todos os dias pela manhã. Glória a Deus. Enquanto eu estou aqui, não só estou sendo alimentado com eles pela palavra de Deus. Na verdade, para me corrigir, ele nos chama às 7 horas o despertar e 7h30 são o devocional todos os dias na casa aqui, É. dependentes de Cristo. Aí como eu vou despertar ele, eu tenho que ser o primeiro a despertar Isso. para dar tempo de eu me arrumar, tomar banho Isso. e aí despertar eles enquanto eu fico orando e buscando uma palavra de Deus para transmitir para a vida deles. Glória a Jesus, amém? Glória a Jesus. Pessoal, eu estou aqui, se apresente, meu querido. Eu sou o Wagner Santos, tenho 42 anos, sou natural da cidade de Porto Alegre. Estava morando na cidade de Canoas, mas nas ruas de Canoas. Na sarjeta, Na glória. sarjeta, literalmente jogado no meio do lixo. Mas Jesus foi lá e Mas- resgatou mais uma alma. Resgatou. Amém? Pessoal, aqui estamos diante dessa entrevista de hoje com o meu irmão querido Wagner. Eu louvo a Deus que Wagner aqui na casa, dependente de Cristo, Aleluia. tem sido muito destacado, Glória a né, Jesus. para a glória de Deus, e mediante a área espiritual. E eu tenho me identificado muito o meu começo, a minha caminhada, Aleluia. que foi dessa forma que eu comecei também me envolvendo na presença de Deus para me alicerçar nele. Exato. Isso é muito bom, que meu irmão continue e tenha a visão espiritual aberta. Sim. Amados irmãos, vamos estar aqui numa pequena entrevista rapidamente, glória a Deus, aleluia, com o nosso irmão Wagner, como ele já falou, tem 42 anos, mas a primeira pergunta que fala, o Wagner já falou que ficou 20 anos no mundo perdido, não foi? Sim, estava 20 anos desviado do Evangelho, desviado da palavra, desobediente a Deus, né? E literalmente sendo obediente, então, às coisas do mundo, às práticas do mundo, aquilo que Satanás lança todos os dias aí, né, neste mundo. Um mundo onde a gente, sem Jesus, não consegue vencer. A primeira pergunta é, Wagner, você estando na presença de Deus, o que foi que aconteceu para que viesse a fé esfriasse, a carne prevalecer e você sair do caminho do Senhor?
Tem aí um dos motivos a qual o pastor falou, que é a carne, né? É um dos nossos pontos mais fracos, porque a palavra de Deus vem dizer que se nós não estiver no Espírito, né, nós vamos estar na carne. Um não concorda com o outro, né? Ou vive-se no Espírito Santo, ou vive-se então na carne. E eu até por ser um rapaz, na época, jovem, não dei muita importância para as coisas do Senhor e não dei muita importância para aquilo que Deus tinha para com a minha vida. E fui deixando de lado aquilo que vinha do céu, aquele entendimento que eu tinha, aquele Espírito Santo que era o que me guardava e me mantinha de pé diante as coisas de Deus. Mas enfim, eu dei lugar para a carne, dei lugar para o meu eu, para as minhas vontades, que quis desfrutar das coisas do mundo, achando que seriam coisas que iriam me beneficiar, que iriam me ajudar, e não, só foram com o passar do tempo, com o decorrer do tempo, me fazendo entender que verdadeiramente o mundo é um jasmo maligno, onde nós não temos proveito de nada, só perdemos o nosso tempo, perdemos nossa fé, perdemos nossa estrutura espiritual, até nós nos afastarmos por completo da presença de Deus. E quando nós nos afastamos da presença de Deus, aí então entra, né? Nós damos legalidade para o inimigo, então, traçar aquele projeto que ele também tem para a minha vida, também tem para a sua vida, quando não estamos na presença de Deus. E eu então, de uma maneira pecaminosa, fui me entregando cada vez mais ao pecado, dando cada vez mais liberdade e autoridade para Satanás ir se envolvendo na minha vida, a ponto, né, de que com 13 anos eu já estava dentro do batuque, dentro do saravá. Pessoal, Wagner tem um testemunho muito forte e vai ser um homem muito usado e ousado na mão de Deus, para a glória de Jesus Cristo, para que almas sejam resgatadas do cativeiro, saída do abismo, para vir das garras de Satanás, para a sua maravilhosa luz. Wagner, ele caiu no mundo da homossexualidade, da prostituição, das drogas, da mendigagem, da macumbaria. Teve experiência com tudo que não presta. Mas só que ele não teve ganho, só teve perca. Só tive perca. Não teve vida em abundância, só teve vida de destruição, tudo de derrota, que eu tive, eu perdi. De fracasso. Foi roubado dele tudo que ele já tinha, né? Então assim, a carne prevalecendo, ele foi para onde pensava que aos olhos dele seria bom e acabou que era caminho de morte. Exato. Mas eu louvo a Deus que só teve uma morte espiritual, a qual Deus já ressuscitou, para a glória de Deus, mas não teve a sua alma ceifada no mundo lá fora. Porque, como sempre ele fala, que o endereço dele era na Marquise, na Calçada, na Sarjeta, mas lá Jesus enviou os deles para resgatar, para abraçar, para ajudar, e hoje está ele aqui. Wagner, me responda uma coisa para nós. Qual foi a sensação quando Jesus usou alguém para estender a mão para você sair daquela vida? Glória a Deus, eu estava mesmo agora pensando sobre isso. Para que vocês de casa entendam, tudo é um processo na nossa vida. Passaram-se muitos anos pela minha ignorância e por eu não querer. Sempre Deus usou alguém. O Senhor nunca nos desampara, mesmo tu estando no pecado, mesmo tu estando, né, de costas viradas para o Senhor, Ele não te vira as costas, não. Claro, Ele permite que tu, né, Ele nos dá o livre-arbítrio. E eu fiz escolhas erradas na minha vida, muitas escolhas erradas, né? Enfim, mas eu comecei a entender de que Deus tinha ainda algo para minha vida, porque eu já tinha perdido a esperança. A gente perde. O peso do pecado, o peso da culpa, ele vai nos sobrecarregando, e chegou um ponto da minha vida agora, irmão Mike, que eu já não tinha mais esperança. Mas aí entrou Deus em providência na minha vida.
A dificuldade foi tanta que para mim me alimentar muitas vezes era do latão do lixo. Eu tô falando muito sério, gente, do latão do lixo literalmente. Eu escravizado totalmente pela dependência química do crack, que chegou na minha vida com 30 anos, então foram 12 anos completamente dependente do crack. Foram altos e baixos na minha vida. É claro que eu não vivi esses 12 anos só me drogando, mas eu conquistava e perdia, eu conquistava e perdia, eu conquistava e perdia. Satanás me dava com uma mão e me tirava com duas. Vocês entendem? Mas aí então, quando eu comecei a entender que ou eu morreria no pecado e seria condenado ao inferno, porque eu, conhecedor da palavra de Deus, eu saberia disso, eu sabia disso. Eu tinha plena consciência disso, de que se eu não me voltasse para as coisas do Senhor, se eu morresse sem Cristo, eu iria ser condenado ao inferno, à dor eterna, que é o que o diabo tem preparado para todos aqueles que não obedecer e não aceitar Jesus na sua vida, porque Jesus é o que nos salva. Aí então eu comecei primeiro eu comecei a questionar Deus, depois eu fui entender que Deus nós não devemos questionar, mas aí então eu tive que passar por essas fases. Eu questionava Deus, eu brigava com Deus, eu botava a culpa no fulano, no beltrano, eu botava a culpa em Deus, eu achava que o mundo estava errado e que eu estava certo, porque eu estava sentindo aquela dor, eu tinha o direito de ir lá e me drogar mais, eu tinha direito de beber, eu tinha que satisfazer a minha vontade com uma prostituição. E depois eu fui entendendo que não, que Deus estava trabalhando na minha vida e que por Deus estar trabalhando na minha vida, Jesus teve a misericórdia de eu não ter sido vítima de uma bala perdida, de uma facada, de uma pedrada na cabeça, enfim, tantos riscos que nós corremos afastado de Jesus, porque Satanás ele está ali fora pronto, né, para tragar nossa alma. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Então, ele só não matou a minha vida, não acabou com ela, porque Deus é o dono da minha vida, assim como é dono da sua vida. Glória a Deus. Foi comprado no sangue da cruz. Maravilha, Jesus. Você entende? Então foi esse amor, esse sangue puro derramado na cruz, que fez com que os anjos do Senhor me guardassem. Mas aí então, quando eu comecei aos pouquinhos, agora recentemente, a dar lugar para as coisas de Deus. Como é que eu fui dando lugar, irmão Mike? Então deixando de fazer todas as minhas vontades e dando crédito mais para aquele irmão que muitas vezes ia lá fazer uma oração na rua por nós, ia levar uma marmita, ia levar uma roupa quente. Não foi no início não, no início eu rejeitava, eu não queria, porque Satanás me cegava. Sim. Satanás já sabia que hoje eu estaria aqui do seu lado, pastor Mike, dando essa entrevista. Aleluia, né? E que estaria glorificando o nome do Senhor. Mas enfim, as coisas foram acontecendo. Quando então eu tomei uma decisão, com uma posição com uma decisão de então entregar a minha vida aos cuidados do Senhor, aí as coisas aconteceram. Aí Deus então pôde fazer aquilo que ele queria fazer, que era ir lá, enviar um pastor, que é o nosso pastor Diego, que foi uma ovelha do nosso pastor Reginaldo, aqui da Casa Dependentes de Cristo, a qual estendeu as mãos, dizendo para mim que ele já estava me observando, me cuidando, e que Deus já tinha falado com ele, que Deus tinha algo para a minha vida, e que eu seria que eu era uma alma preciosa para o Senhor. Que a minha alma tinha um valor muito caro, que foi o sangue de Jesus. E aí então, quando ele foi pela terceira vez, eu abri meu coração e disse: Jesus, eu quero então novamente voltar a te servir, novamente ser um obediente, alcançar do céu as bênçãos. E eu tive que renunciar, irmãos. Eu tive que fazer uma escolha. Eu tive que abrir meu coração para que o Espírito Santo pudesse entrar e tomar conta da minha vida. Porque muitas vezes a gente quer, mas a gente não abre espaço para o Espírito Santo. E eu entendo hoje que nós somos o templo do Espírito Santo. Se você quer ter o Espírito Santo, você tem que fazer uma escolha. A Bíblia diz que Deus ama o pecado, mas não ama o pecador. E o Espírito Santo, ele não
não habita num lugar de pecado. Então hoje o que eu venho fazendo, pastor Marco, é dando lugar para o Espírito Santo, renunciando minhas vontades. Deus ama o pecador e não, abomina o pecado. Exatamente. Isso, o que eu venho fazendo hoje na minha vida e que vem dando certo, e aí a diferença é que eu venho então renunciando às minhas vontades carnais, renunciando às minhas vontades, o meu eu, e dando lugar para o Espírito Santo. E é Ele que hoje faz todas as manhãs eu acordar cheio de vontade, cheio de vida, para continuar nesse propósito que Deus tem para cada um de nós. Maravilha, viu só? Grandes experiências que ele tem. O tempo é muito curto, mas assim, eu já tratei da parte de lá, o meio período, a vinda, e agora a parte final. Wagner, como que você se sente hoje, estando nessa casa de ressocialização dependente de Cristo, direcionado pelo presidente pastor Reginaldo? Como que você se sente hoje nesta casa, se deparando nas memórias de quem era o Wagner, de quem está sendo o Wagner, do que o Wagner tinha, do que o Wagner tem hoje? Como que é a sensação para você? Diga para nós. Glória a Deus, bem colocado. É as memórias mesmo que hoje eu tenho, porque aquele Wagner do mundo, do lixo, da drogadição, da prostituição, ele morreu. Eu tive que nascer de novo em Cristo, né? E hoje eu me sinto uma pessoa completamente renovada, diferente na presença de Deus. Diferente mesmo, sabe, irmão Mike? Sim, sim. Mike, a mudança foi acontecendo de dentro para fora na minha vida. Glória a Deus. Sabe? Não foi assim simplesmente... pastor Reginaldo, eu estou aqui. Não. Deus me trouxe até este lugar. Amém, Jesus. Foi o Senhor que me encaminhou para esse projeto, para essa ressocialização, assim. Isso. Dos dependentes de Cristo, porque Deus tinha algo para minha vida neste lugar. Entenda, quando Deus tem algo na tua vida, Ele tem. Aquilo que Deus tem para tua vida, Satanás pode atrasar, pode te interromper, te trancar, mas Deus, Ele é fiel para cumprir. Ele não vai impedir. Ele não impede. Em nome de Jesus. Basta você querer. Aleluia. E hoje, então, é com muita gratidão a Deus, muita gratidão a esse casal de pastores, né, que é o pastor Reginaldo, presidente aqui da casa, a pastora Adriana, sua esposa, a qual eles fazem o trabalho deles excelentemente, que é abrir, né, os braços nos recebendo e abrir as portas deste lugar, né, que é dirigido por Deus. Não é um lugar normal, não é uma casa. É um lugar onde existe uma espiritualidade, onde existe homens que verdadeiramente querem uma mudança de vida, né, que têm buscado a presença de Deus, né. A gente tem se espelhado muito no pastor Mike, a qual tem sido uma referência para nós aqui na casa, que se disponibilizou de vir lá de Belém de Pará para fazer a obra de Deus, não só aqui, mas tem evangelizado em várias partes no Rio Grande do Sul. E é em pessoas assim que hoje eu, Wagner dos Santos, me espelho. É o que eu quero para minha vida, pastor Mike. Amém. Seguir os mesmos caminhos que você está seguindo, porque eu sei que você está seguindo a Jesus. Glória, isso é muito bem colocado. Muito bem você colocou agora, seguindo os passos que você está seguindo, que estou vendo que é os passos de Jesus. Exatamente. Muito bom, porque às vezes olhamos, eu quero ser igual fulano, igual Betano, igual ciclano, mas não sabe do caráter, não sabe do testemunho. E aqui estamos tendo a oportunidade de conviver para identificar o caráter. Já conheci defeito de Wagner, qualidade, como Wagner também já viu de Mike, como ser humano e qualidades. Entendeu? Só que assim, eu procuro muito transmitir a realidade, a verdade e saber o quê? Que estamos dependendo de Jesus. Temos que se libertar todo dia, se aperfeiçoar todo dia, renunciar todos os dias. E é isso que eu tenho transmitido para eles. E eu louvo, aqui a casa, ela é de doação, não é isso? Sim. Ele aprendeu a fazer pão esse dia agora. Aprendi. O pão dele, eu já vou vender hoje, eu vou lá para o viaduto. Vou vender também, irmão, eu tô aqui, eu quero ser igual, eu sou igual a eles. Então vou fazer a mesma coisa que eles. Vou vender o pão lá abaixo do viaduto hoje de tarde também.
Porque é o que mantém a casa, é isso. Entendeu? Um homem com mais experiência, com mais firmeza, né? Exatamente. Já está mais alicerçado na rocha que é Jesus, afinal de contas já são 7, 8 anos. Isso. Né? Eu retomei esta caminhada recente, mas Jesus já tem feito algo glória, mas extraordinário na minha vida. Por causa da dedicação. Exato. Aí, infelizmente, é o que acontece e muitos não entendem, porque uns se dedicam, outros não. Outros ficam como não pode. Você tem que se entregar. É muito lindo, pastor Marcos, porque que nem esse dia você falou para nós, você poderia estar na sua cama quentinha, você iria estar nos seus afazeres, nas suas particularidades, e não, você além de estar na obra de Deus, você está aqui conosco, tendo as mesmas rotinas, né? De acordar, de orar, de jejuar, de fazer os afazeres da casa, que nem hoje você vai. Não precisava. Então, foi assim que Jesus fez. Por isso que eu me espero em ti, porque você segue a palavra, você segue aquilo que Jesus, né, nos ensinou. Você fez e está fazendo como Jesus fez. Ele desceu do seu trono de glória, se fez homem pecador por nós, né? Então, a gente deve aprender com pessoas assim, né? E a casa, todo dia, ela tem um devocional de manhã, e ela tem dia de sábado a parte de sentimento, e finaliza com uma palavra, e segunda, quarta e sexta é o quê? É o jejum da casa. Né? Glória a Deus. Então o pessoal se enquadra. Isso aí é o pastor que faz a parte de motivar quem quer ajuda, e quem está querendo está abraçando. E eu estava esse dia agora refletindo, eu estou vendo, sabe o que eu vi? Isso aqui, oportunidade, Deus o que, Mike? Deus me deu essa oportunidade de me deparar. Lembra onde você estava? Lembra o processo que você passou, da onde você veio? Agora venha para você não esquecer da onde eu te tirei. Então eu estou olhando pessoas que estão no processo, pessoas que não estão aguentando, estão saindo. Isso que eu agradeço a Deus. E aí eu estou vendo para mim ali, ó, isso aí é o que? Despertamento. Vigia, vigia, vigia. O adversário está ao derredor. É, porque enquanto você está firme nessa caminhada de 7, 8 anos, muitos desistem, né, Marco? Muitos desistem, muitos não entendem o processo de Deus, muitos não alcançam a espiritualidade porque não dão, né, o espaço, não se entregam totalmente. E as coisas de Deus é sim, sim ou não podemos servir a dois caminhos, não podemos servir a dois senhores, não podemos estar com o pé no mundo e um pé nas coisas de Deus. Temos que estar totalmente entregue às coisas de Deus, né? Aí, então, verdadeiramente, acontece o que está acontecendo na minha vida, o que aconteceu na tua, o que tem acontecido, né? Mundo afora, Deus tem libertado, tem transformado, a palavra de Deus tem sido levada, né? O evangelho tem sido pregado, mas a Bíblia diz que quem tem ouvido ouças, né? É verdade. Para nós finalizarmos aqui, Wagner tem, assim, na medida do possível, né, que o pastor sempre fala para mim, eu estou ajudando o pastor Reginaldo, que ele estava sozinho aí, aí eu estou dando um apoio para ele, então ele deixou na minha liderança aqui algumas coisas, e sempre que é para ir para algum lugar, ele manda eu selecionar alguns irmãos, quem vai, e eu sempre tenho escolhido o Wagner em alguns lugares para estar indo. Amém. Wagner tem ido no centro de recuperação, nas congregações, tem testemunhado, tem louvado, tem ministrado, está sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus para ser um grande homem de Deus que vai também ser boca de Deus aí afora, no nome de Jesus Cristo. E outra coisa, Wagner é pai, tá? Wagner foi casado, Wagner teve sua família. Quantos filhos? Eu tenho um casal de filhos, Quantos Mateus anos? e Valéria. Minha filha tem 21 anos. Olha aí. O pai sempre fala da filha primeiro, né? Mas é que a filha mulher, ela é mais grude do pai. Você vai entender quando você... Sim, em nome de Jesus. E aí tem o Mateus com 19 anos, os dois foram entregues a Jesus, né? Graças a Deus, bem estruturados, bem cuidados. Graças a Deus, né? Tem um neto, o Cauã, e tem uma netinha que nasceu, eu só conheço por telefone. Oh, Jesus. Estou me preparando. Por causa que está vindo restauração de Deus para essa vida, amém? Então é dessa forma, meus amados irmãos, então aqui foi mais uma experiência de vida, mais um testemunho, mais um resgate de quem estava na luz, saiu para a escuridão,
mas a brasa não foi apagada lá dentro. O temor continuou, Jesus resgatou e está no processo de preparação pelo Espírito Santo para ser mais um que vai estar lá fora dizendo que Jesus é bom e o diabo não presta. Amém? Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Para mim foi uma honra, pastor Marinho, Amém. ser entrevistado por você. Não, glória a Tamo Deus. junto. E muitas vezes vai ser edificada.